Shalom, graça e paz, tudo de bom para a tua vida aí, tudo de especial para você. Hoje nós vamos dar sequência na segunda lição, segunda aula, segunda ministração, e vai falar sobre o propósito de existência da sua vida. No primeiro dia, a gente falou sobre o propósito de Deus, que é um propósito universal, que Deus tem para todas as pessoas que entregam a vida para Cristo, todas as pessoas que aceitam o Evangelho, que foi justamente o versículo que eu usei em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9, que eu vou ler novamente aqui, que diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a própria determinação da graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Então, explicando aqui o que esse versículo significa, que Deus nos salvou de graça através de Cristo, e a santa vocação não tem relação com as obras que nós fazemos, mas sim com uma santa vocação. Então, todos têm uma vocação para ser santo, que ser santo é ser separado do mundo, não entrar na corrupção, não entrar na promiscuidade, não deixar as obras da carne dominar a tua vida. E nós vamos assim orar para Deus ativar sobre você o seu chamado, você vai descobrir o seu chamado em Deus, vamos abençoar a tua família, abençoar a tua casa, porque você entendendo o propósito da tua existência, você se torna a pessoa mais feliz da face da terra, porque você sabe o porquê você está vivendo, porquê você existe. Então, hoje nós vamos entrar na segunda parte, num propósito específico. Existem vários homens de Deus, por exemplo, Neemias, ele era copeiro do rei, e aí ele estava trabalhando como copeiro do rei, e ele ficou sabendo que em Israel tinham derrubado as muralhas, tinham queimado toda a cidade, tinham levado como escravo as pessoas. Quem ficou na cidade era quem eles não queriam nem para que fossem escravos. Então ficou as pessoas rejeitadas na cidade. Ele chorou alguns dias, orou a Deus, se arrependeu como se ele tivesse pecado, mas era Jerusalém que tinha pecado. E aí ele foi diante do rei e falou: rei, eu preciso largar o conforto aqui, porque eu tenho um propósito de restaurar os muros, restaurar a cidade. Imagine que situação, um homem que saiu da posição de conforto dele, saiu da posição de sossego dele, para encarar uma obra desconfortável, porque como copeiro do rei, enquanto ele estava se preparando para ir passar fome em Jerusalém, passar privações, ficar no meio de um monte de entulho com pessoas que foram rejeitadas, ele abriu mão do palácio onde ele, como copeiro do rei, ele experimentava as melhores comidas. A hora que a comida estava fresca, ele experimentava a comida para depois o rei comer. Ele abriu mão disso para poder viver o propósito da existência dele. Então, às vezes, o propósito da sua existência não tem a ver com conforto. Muito pelo contrário, tem a ver com um desconforto. Tem um amigo nosso, Dr. Piva, Pastor Piva, que ele era um médico conceituado, e ele abriu mão disso para estar nas missões e privar a vida dele, o dinheiro dele ele doa em missões, e ele se sente a pessoa mais realizada e plena, porque ele está vivendo o propósito da existência dele, o propósito de vida dele. Então, o primeiro propósito é um propósito que todos têm. Agora, esse propósito que nós estamos falando hoje é o propósito específico de cada pessoa, conforme aquilo que ela é chamada por Deus para fazer. Então, existem pessoas que são chamadas para um determinado fim. Acabou que Neemias virou o governador de Israel. Levantou ali Esdras, que foi um sacerdote. Então, não foi nem ao sacerdócio que ele foi chamado. Ele foi chamado para governar.
o que vamos falar do propósito de Deus na vida de José do Egito. Então, o propósito de Deus, os problemas que José viveu, vendido como escravo, caluniado, jogado num calabouço, tudo que ele passou era um propósito de Deus para colocar ele aonde Deus queria colocá-lo. Então, o propósito de Deus tem a ver com a história de vida da pessoa. Às vezes você tentou e não deu certo, sofreu abandono, sofreu rejeição, sofreu várias situações na sua vida que só você e Deus sabe. Deus está te forjando para um propósito específico. E quando você começa a buscar esse propósito de Deus, mas como eu vou buscar? Eu vou orar por isso, mas tem um versículo aqui que eu vou ler para você que vai te ajudar você a entender onde eu quero chegar. Essa palavra vai ser esclarecedora para a tua vida. Pode ter certeza que Deus hoje vai despertar o propósito da sua vida. Amém? Vamos lá, ó. Diz aqui em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus tem planos de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Antigamente a gente pensava que todo mundo que ia para a igreja tinha um propósito de ser pregador, de ser um conquistador de almas, e a gente entendeu que ao decorrer do dia Deus chama pessoas para funções específicas. Por exemplo, eu tenho um amigo que o ministério dele é ser contador de igrejas, e ele cumpre a função de vida dele sendo contador de igrejas. Ele vai fazendo a contabilidade para as igrejas, e ali no testemunho dele, ele vai tocando, apoiando os pastores, e é o propósito de vida dele. Então, o interessante é você entender que a sua história tem te levado para o propósito de vida. A gente pensa, poxa vida, existem pessoas que se preparam para ser grandes pregadores, e elas viram um empresário que vai patrocinar. Nós já vimos, quando eu estava fazendo missões, homens que estudaram, fizeram seminário para ser missionário, tudo, mas ele não tem a facilidade de pregar, mas ele prospera tanto que ele acaba trazendo recurso para aquela situação. Uma vez nós fomos fazer um evangelismo, para você ter uma noção, nós fomos fazer um evangelismo com os jovens, e um rapaz falou assim para mim: pastor, eu não quero ir não, eu prefiro dar minha parte em dinheiro. Aí eu me senti ofendido, porque ele falou, prefiro dar minha parte em dinheiro, você não quer estar com nós? E aí depois ele veio me falar, pastor, as pessoas não vão comer, não vai precisar de panfleto, não vai precisar de infraestrutura, de condução, não vai precisar do investimento, então eu quero ser um mantenedor, eu não tenho condições de ir, tenho dificuldade de ir, mas eu patrocino. Eu entendi que Deus levantou, assim como Deus levantou pessoas ricas, as viúvas ricas que patrocinavam a obra de Deus na época de Jesus, na época de apóstolo Paulo, Deus levanta pessoas para manter a obra dele, e tudo isso é um propósito de Deus, porque também precisamos dessas pessoas. Então, entendendo o propósito de Deus para a tua vida, você vai fluir de uma maneira maravilhosa. E esse fluir de Deus sobre tua vida vai te levar no propósito da vontade de Deus, que é pensamentos de bênção, de paz, não de mal. Isso vai trazer esperança para tua vida, porque você vai se sentir a pessoa mais realizada da face da terra. E às vezes, Neemias foi chamado para fora, onde gerava desconforto na vida dele. Então nós vamos aqui usar exemplos poderosos para poder esclarecer na tua vida, mas hoje você está entendendo que você tem um propósito, e o propósito de Deus está
sendo te preparar para você ser a pessoa mais realizada quando você achar e você viver. Na sequência desses dias aqui, você vai descobrir o propósito da tua vida, e se você descobriu, você vai potencializar ele, você vai centrar as tuas energias nele e você vai crescer na graça e no conhecimento desse propósito. O que significa crescer na graça e no conhecimento? Graça é presença de Deus, é a unção do Espírito, é busca, é você realmente abrir o coração para Deus agir nesse ministério. E o conhecimento é você se capacitar, é você se preparar, é você se estruturar. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo de alguém que toca um instrumento. A graça é a unção, é ele buscando a Deus, ele tendo uma vida com Deus, um tecladista, por exemplo. E o conhecimento é ele fazer aula, estudar partitura, estudar cifra, estudar campo harmônico, estudar técnicas e estudar tudo aquilo que vai dar conhecimento. E aí ele vai poder viver o propósito dele como um tecladista, né? E dentro do propósito dele, ele vai poder entregar o seu melhor, e a unção de Deus é a graça e o conhecimento é a preparação. Deus vai te crescer na graça e no conhecimento, e essa sessão dessas ministrações é para você achar qual é o seu propósito que você tem tudo a ver com a sua história de vida, com os problemas, com as superações e com as frustrações que você passou. Propósitos de bênção para te gerar esperança. Eu quero orar para Deus ativar o teu propósito, para você conhecer o teu propósito, e ao decorrer desses dias, amanhã a gente vai falar sobre o propósito. Se você não pegou uma mensagem de ontem, fizemos uma introdução. Existem 3 tipos de propósito: o geral, o de dentro e o de fora. Hoje eu falei um pouquinho com o propósito de fora, você vai entender amanhã. Nós vamos avançando progressivamente, mergulhando no propósito. Deus vai revelar o propósito de Deus pleno para a tua vida, você vai se estruturar e você vai ter um grande êxito dentro desse propósito, não só para você, mas para tua casa, para tua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua saúde, na maneira de você se cuidar e de olhar as coisas. O propósito de Deus vai se manifestar na tua vida. Essa palavra é para ativar dentro de você o propósito do Senhor para você. Eu quero orar pela tua vida. Se você conhece alguém que precisa descobrir o propósito dele, ore por essa pessoa também, e assim que acabar a oração, envie o vídeo para a pessoa e falar: eu orei por você, para que Deus revelasse o propósito de Deus para a tua vida também, porque você é um canal de Deus. Só de você estar me escutando aqui já mostra que você está interessado nas coisas do Senhor, e eu fico muito contente de te receber aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe. Eu vou orar pela tua vida, tá? Querido Pai, desperta ela, Pai. Desperta ele no propósito do Senhor, abençoando tua casa, abençoando a família, abençoando a saúde, abençoando as finanças, mas principalmente a comunhão com teu Espírito Santo, direcionando teu filho, tua filha, num propósito a qual ele foi criado, para a glória de Deus, para a santidade, para a purificação, para que haja uma ética, para que haja uma postura, para que haja valores e princípios do céu destilados sobre essa alma tão preciosa que o Senhor comprou. Então, em nome de Jesus, eu apresento ela diante do seu altar, essa vida que o Senhor comprou, e que o céu se abra, venha sabedoria, unção e poder de Deus sobre você. Em nome de Jesus, Deus abençoe teu dia. Amém? Graça e paz. Curte, compartilhe e comente. Se inscreva no canal. Deus abençoe. Shalom.